Vamos lá, pessoal. Nossa última aula, História da Igreja 2. Ok? Vamos dar sequência de onde nós paramos. Agora, vamos falar um pouco sobre William Carey. Ok? Hoje vieram poucas pessoas para estar em sala de aula. Na verdade, só quem está aqui conosco é o Cristiano. Tinha que ser meu xará, né? Mas vocês que estão aí assistindo, continuem, porque vamos estar desenvolvendo toda a nossa matéria. Muito bem. William Carey, 1761 a 1834, filho de Edmund e Elizabeth Carey, nasceu em agosto de 1761 em uma humilde cabana na pequena vila de Palmersbury, na Inglaterra. Apesar de nascer em um lar anglicano, sua primeira identificação com a fé genuína foi com o seu companheiro de trabalho, John Orr, filho de um desertor da igreja estatal, ou seja, da igreja de Inglaterra. Em Princeton, aos 14 anos, William aprendeu a arte de sapateiro. Em 1779, aos 18 anos, nasceu de novo, quando ainda se identificava com a igreja oficial da Inglaterra, ou seja, ele se converte. Depois de sua conversão, uniu-se a uma pequena igreja batista e logo começou a se preparar para pregar. Saturou-se de conhecimentos, tornando-se poliglota, dominava, olha a importância que se tem em aprender e estudar tanto a nossa teologia, quanto também os originais, ok? Vamos estar vendo mais para frente, quando estaremos retornando com nossas aulas lá no Rio Bonito, no grego e do hebraico, ok? Mas, voltando para cá, ele dominava tanto o latim, o grego, o hebraico, o italiano, o francês e o holandês, além de diversas ciências. De fato, era um homem voltado para o estudo, para o conhecimento, ok? Até porque é de suma importância aquele que vai defender a sua fé, aquele que vai desenvolver qualquer ciência ou qualquer coisa que se propõe a fazer, é de suma importância que se conheça, se entenda daquilo que está sendo falado, daquilo que está falando, ok? Para não acontecer de que alguns que se colocam a ensinar, a influenciar, acabam não sabendo aquilo que estão ensinando e aí se torna muito complicado. Em seu afã de pregar o Evangelho, entendeu aos poucos que o mundo era gigante e havia uma grande necessidade de evangelização. Em 1775 foi atingido pelo avivamento trazido pelas mensagens de John Wesley e George Whitefield. Em junho de 1781 casou-se com a jovem Dorothy, com quem teve 5 filhos. Foi batizado nas águas no dia 5 de outubro de 1783 pelo pastor John Riley. Muito bem, esse é o travou aqui, deixa eu voltar. Em 1737 foi consagrado e começou a pregar, de fato, sobre a necessidade missionária no mundo e não somente na Inglaterra. Então, já começamos a perceber a partir daqui, de Carey, que havia um sentimento agora brotando nesses homens de não apenas o Evangelho ficar para si, mas o Evangelho ir para as outras nações, chegar a outros povos. Então começa a ver as missões. Com os membros de sua congregação, como os membros de sua congregação eram pobres, Carey teve de permanecer trabalhando para ganhar seu sustento e, enquanto exercia sua profissão de sapateiro, orava em favor do mundo. Perceba que nesse momento aqui, né, não entramos no mérito de se um obreiro é digno do seu salário ou que deve receber salário, mas perceba que Carey aqui, ele vê a condição da igreja que ele pertence.
Se é uma igreja que tem condições financeiras para sustentá-lo, eu tenho uma convicção, eu acredito que ele não teria problema nenhum de ser sustentado pela igreja para desenvolver o trabalho pastoral, para desenvolver o trabalho, inclusive depois de missão, não teria problema nenhum. Todavia, ele percebe que a igreja, ele sabe, ele está vendo que a igreja não tem essa condição. Logo, se essa igreja não tem a condição, não adianta forçar a barra, não adianta colocar o pessoal contra a parede, impor algumas questões para que as pessoas sejam dizimistas, sejam ofertantes, até porque não estão tendo essa condição. Logo, o que esse obreiro vai fazer? Trabalhar. Mas, professor, para um pastor tomar conta de uma igreja e trabalhar é muito difícil. Ninguém discorda disso. Até porque muitos que conosco estudam trabalham e desenvolvem seu trabalho secular e trabalham também na igreja, como pastores, como obreiros, ok? Muito bem. Agora, se a igreja tem a condição, repetindo, talvez seja até muito repetitivo, se a igreja tem a condição ou condições de sustentar e dar um salário, assalariar o seu obreiro, não vemos problema nenhum. Muito bem. Tá. Trabalhando para ganhar seu sustento, enquanto exercia sua profissão de sabateiro, orava em favor do mundo, pois tinha colocado um mapa mundi em seu local de trabalho. Foi assim que começou a desenvolver sua chamada para a evangelização mundial, orando por todas as nações não alcançadas. Primeiro passo, orar. Primeiro passo. Em 13 de junho de 1793, a bordo do navio, Carey foi para a Índia e nunca mais retornou para a Inglaterra. Foi embora. Durante a viagem, aprendeu o bengali, dialeto indiano, e ao chegar naquele país, já se comunicava com a população. Olha, é interessante que ele já sonhava com isso, ou seja, de fazer a missão, mas enquanto ele está sonhando, ele está, ou seja, está pensando nisso, ele está orando, ele está também se preparando, se capacitando. Para quê? Como cada um de vocês que estão aqui, ou que estão aí, aprendendo e estudando, nós não temos, talvez alguns de vocês não tenham a certeza, ou talvez não tenham uma noção clara, qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. Agora, o importante é que nós estamos e procuramos estar sempre nos preparando, nos capacitando. Para quê? Para que quando chegar o momento certo, o momento oportuno, estejamos como ferramentas preparadas para o bom desenvolvimento do trabalho. Ok? Muito bem. Foi professor de milhares de seminaristas na Índia e o primeiro missionário a batizar um hindu à fé cristã. Olha que coisa fantástica. Olha que nós vamos ver bem mais para frente, quando vocês estiverem já nas últimas fases, ou na última fase. Para a pessoa sair do hinduísmo, deixar o hinduísmo, não é fácil, não. Ele conseguiu essa questão aqui. Muito bem. Calcula-se que tenha traduzido a Bíblia para muitas escolas, para a terça parte do mundo. Ensinou línguas orientais no colégio de Fort Williams e fundou muitas escolas e seminários por toda a Índia. Morreu em 1834, aos 73 anos, respeitado por todos como o pai das missões modernas. Então, começa a haver aí esse trabalho tão maravilhoso que existe até hoje, a missão, ou as missões. Okay? Já sei que não está funcionando. Carol, para não parar aqui, você faz um mãozinho para mim. Coloca a pilha aqui. Por isso que não está funcionando. O negócio está sem pilha. Vamos lá. Charles Finney, também outro gigante. Convertido aos 29 anos, seu nome, como nenhum outro,
está ligado ao movimento avivalista. Obrigado. O professor quer usar a caneta sem pilha, então aí fica complicado mesmo. Muito bem. Então, como nenhum outro está ligado ao movimento avivalista, então já começamos a ver esse movimento já surgindo. Durante 10 anos, de 1824 a 1834, trabalhou incansavelmente em favor do avivamento da igreja. E, devido a tanto esforço, caiu enfermo, tendo de entrar em repouso. Foi nesse período que publicou o livro Conferências sobre Avivamento. Em 1835, tornou-se professor de teologia em Auburn College, do qual se tornou presidente mais tarde. Escreveu também uma extensa obra sobre teologia sistemática. Sua vida foi repleta de milagres. Conta-se que certa vez, ao entrar em uma fábrica, olha que coisa fantástica, ao entrar em uma fábrica, uma mulher começou a caçoar dele. Então olhou a mulher nos olhos e saiu. Percebam que ele não fez nada além disso. Após algum tempo, ela estava chorando. E também outras pessoas, todos desejando entregar-se a Cristo. Em outra ocasião, ele apenas passou por um vilarejo em trem e diversas pessoas que estavam nos bares se dirigiram às igrejas, sentindo agonia pelo pecado. Um repórter que passou a investigar sua vida para saber seu segredo, qual era o segredo dele, filho, espantou-se ao vê-lo entrar na floresta para orar e passar horas prostrado diante de Deus. Percebam que é de suma importância que a gente aborde esse assunto. Quando a gente estuda a história da igreja, tanto a primeira quanto a segunda, a dois, nós vamos ver homens, pessoas que eram comprometidos com Deus, comprometidos com a sua palavra, comprometidos com o estudo, comprometidos também com a leitura, com o conhecimento, com o avanço do seu conhecimento, porque corremos um risco muito sério. Inclusive eu falava sobre isso ali de Urbasa, há um ponto, por exemplo, existem aqueles que não têm conhecimento, todavia são pessoas que oram, que buscam, se consagram sua vida, que fazem o jejum, sua vida devocional. Mas, por desconhecimento, alguns acabam se tornando fanáticos. Isso é um extremo. Isso é um problema. Agora, temos que tomar ciência, temos que tomar cuidado. Um outro extremo também que pode ser, talvez, no meu entendimento, pior do que o primeiro. Que seria? Aquele ou aquela que estuda, que se envereda pelo caminho do conhecimento, do desenvolvimento, do seu próprio desenvolvimento intelectual, porém, ele ou ela chega em um estágio em que essas pessoas começam a entender que elas sabem muito mais do que as demais e começam a ficar egoístas, egocêntricos, começam a ter a sua própria exegese, começam a ter a sua própria hermenêutica, a sua própria interpretação e correndo o risco de se tornarem, ou, por que não dizer, nos tornarmos, percebam isso, entendamos isso, verdadeiros hereges. E aí, vocês já passaram por essa matéria lá do básico, quando vocês estudaram Apologética 1, Apologética 2, vocês perceberam que os hereges da época eram, na sua grande maioria, porque não dizer todos eles, eram pessoas altamente conhecedoras, altamente estudiosas, pessoas de um intelecto fantástico, todavia se enveredaram por caminhos distantes da ortodoxia, do cristianismo puro e simples. Ou seja, esse é um outro extremo que eu penso, acredito que ainda é pior do que o primeiro. Logo, é de suma importância que a gente, enquanto cristão, tenhamos um equilíbrio, uma maturidade.
ok? De fato, nos empenhamos em aprender, em conhecer, em estudar como vocês estão fazendo, ok? Mas nunca se aparte, nunca se distancie a sua vida devocional, a sua vida com Deus, a sua vida de oração, ok? Pegando e percebendo através de homens como Finney e outros que estamos abordando, ok? Isso é muito importante. Isso é muito importante. Muito bem. Algumas estatísticas demonstraram que cerca de 85% dos convertidos de Finney perseveraram em servir a Deus, enquanto a média dos demais pregadores era de 30%. Ok? Outra façanha também, que eu gosto e eu repito isso quase todas as aulas, a exemplo de Cristo, esses homens também demonstraram, diz Mateus 7, verso 28 e 29, criam na sua doutrina, ou acreditavam na sua doutrina porque ele falava com muita autoridade. Logo, as pessoas que ouviam o discurso de Jesus, a exemplo desses aqui que estão ouvindo as pregações de Cristo, ok? Eles não apenas olham para a pregação, para o sermão, mas a nossa conduta, ou a conduta das pessoas que estão falando. Logo, inclusive tem uma fala, ou uma frase de Machado de Assis, se eu não me falha a memória. Evangelize sempre. Machado de Assis, não, Francisco de Assis. Machado de Assis, estou fazendo um drama todo. Francisco de Assis, perdão, um católico. Evangelize sempre. Se necessário for, use palavras. Olha que coisa. Logo, autoridade. E perceba que a autoridade é muito diferente de autoritarismo. Nada é imposto, se conquista, se adquire. Muito bem. David Livingstone, 1813 a 1873. Explorador britânico, nascido em Glasgow, na Escócia, é universalmente conhecido por suas expedições pioneiras ao interior do continente africano. De família calvinista humilde, aos 10 anos começou a trabalhar numa fiação textil e decidiu tornar-se médico e missionário. Quando então passou a estudar grego, teologia e medicina. Percebam que, a exemplo dos outros, além de terem conhecimento na teologia, as coisas que são referidas a Deus, teologia, estudos sobre Deus, eles também não se limitam ao conhecimento apenas da teologia. Logo, eles vão também buscar auxílio em outras matérias, em outros ramos. Okay? No caso aqui, também de medicina. Embarcou para a cidade de Bukavu, a serviço da Sociedade das Missões, e seguiu para o norte até Curumã, pregando o cristianismo e ensinando os nativos. Sua habilidade no tratamento com os negros o deixou chegar até a região do Calari, onde aprendeu as línguas locais. Perceba que quem estuda, quem aprende, deve manter-se ocupado no sentido de estar sempre aprendendo, não parar, não retroceder. Hoje mesmo falava com um colega, né? Ele está há um tempo que não vem a Facite, inclusive ele faz parte da Facite, né? Foi aluno também. Então eu falava com ele sobre isso. Volta, nós estamos tendo agora mestrado, nós estamos tendo doutorado. Então, não paremos, ao contrário, avancemos. Recuperado de um grave ataque de um leão, tornou-se conhecido no Reino Unido pela descoberta do lago Nigami e do deserto de Kalahari, que lhe valeram uma medalha da Real Sociedade Geográfica Britânica. Indignado com o comércio de escravos, empenhou-se no desbravamento das rotas comerciais, na esperança de alterar a situação. Porque nós vamos ver isso, que houveram nesses anos indignações com aquilo que eles percebiam que era um erro,
um erro grotesco, um pecado, ok? Logo, para nós, então, o que isso pode trazer para nós? Da mesma forma, nós também deveríamos, como teólogos, como cristãos, né? Ou como seres sociais, sermos contrários, sermos não concordarmos com qualquer erro que haja, tanto na esfera, no sentido do pecado, quanto na esfera social. De forma alguma deveríamos nos ficar de braços cruzados. Nós devemos fazer alguma coisa. Alguma coisa devemos fazer, precisamos fazer. Ganhou a proteção da tribo Macololo, e com o auxílio desse povo atravessou a África Meridional e desbravou a costa ocidental até Luanda. Descobriu o Lago de Lolo e acompanhou o rio Zambeze em direção ao mar, o que o levou a descobrir as grandes cataratas, das quais deu o nome de Vitória. Alcançou o Quilimane no litoral do Oceano Índico e de volta ao Reino Unido. Publicou um livro em 1857 que o tornou ilustre. Missionário, viagens missionárias e pesquisas no sul da África. Então percebam que esses homens, eles estão trabalhando no mínimo em duas frentes. No mínimo em duas frentes. Tanto na esfera da evangelização, no sentido de proclamar o Evangelho e proclamar a salvação através de Cristo Jesus. Jesus é o Senhor, ok? Mas também trabalhando no campo social. É aquela história, você leva a mensagem, mas também leva o pão. Você leva a mensagem, mas também mostra o braço, o ombro amigo. Voltou à África, patrocinado pelo governo, e descobriu o lago Nyasa de Malawi, e também uma rota para o interior. Em 1864, regressou à Inglaterra. 2 anos depois, no entanto, estava novamente na África, chefiando uma expedição cuja finalidade era descobrir as nascentes dos rios Nilo, Congo e Zambeze. Descobriu os lagos Muruelo, Banguelo, alcançou o Gigi e chegou às proximidades do rio Lualaba. Olha o trabalho desse homem, olha o esforço que ele tem, que desenvolve no Congo, onde foi encontrado pelo jornalista Morton Stanley, enviado pelo New York, para verificar se ele ainda estava vivo. Ou seja, não havia notícia ou notícias dele. Juntos, exploraram durante 4 meses o extremo norte do lago Tanganyika e concluíram que esse lago não integrava a bacia do Rio. As descobertas que eles foram. Obcecado pela busca da nascente do Nilo, iniciou outra expedição desbravadora, mas como era a época das chuvas, perdeu-se na região do lago Banguelo. Apesar disso, ainda conseguiu atingir a Olala, ao sul. Atacado repetidamente pelas doenças tropicais, morreu em Zâmbia. Seu corpo foi embalsamado e sepultado com honra na abadia de Westminster, em Londres, em 1874. Então percebamos como se desenvolveu o trabalho desses homens. Interessante que ele é levado para Westminster, em Londres, mas seu coração, entende-se, literalmente ficou na África por as mãos africanas. Então, literalmente, até porque ele foi embalsamado, tiraram todos os órgãos, né? Então, literalmente ficou na África. E aí é interessante a gente pensar, né? Não pensando em nomes especificamente, mas na verdade a gente fala que não, mas acaba vindo alguns nomes em nossa mente, a gente apenas não cita, porque não é interessante citar, mas aonde o coração de alguns de nossos líderes cristãos evangélicos estão? Aonde estão? Na África? Ou no Brasil mesmo, uma comunidade de difícil acesso, com condições subhumanas, aonde está o nosso coração?
Muito bem. Ô Cristiano, você pode mudar, tá bom? Você pode interagir, não tem problema nenhum, tá bom? Charles Randolph Spurgeon, príncipe dos pregadores. Como só tem você, se você quiser também aqui, a gente tem se dar voz sem problema nenhum, ok? E aí a gente vai trabalhar. A família Spurgeon veio para a Inglaterra durante a perseguição de Filipe II da Espanha, no final do século XVI, nos Países Baixos. Spurgeon se converteu aos 16 anos ao ouvir um pregador metodista em Cambridge. E tornou-se um pregador leigo, isto é, sem formação acadêmica. Okay? Sem formação acadêmica. Após sua conversão, juntou-se à comunidade batista em Cambridge. Sua fama cresceu e aos 17 anos tornou-se pastor. Aos 20, por todo o país se comentava sobre o menino pregador. Seus sermões começaram a ser impressos e lidos pelo mundo inteiro. Era comum, em Londres, às segundas-feiras, todos lerem seus sermões. Seus leitores poderiam ser vistos tanto entre os trabalhadores da construção civil, quanto entre o pessoal dos escritórios de direito. Então, a pregação dele, a mensagem dele, o sermão dele, atingia tanto as classes mais baixas, quanto as classes mais abastadas. Spurgeon entrou para os anais da história eclesiástica como o príncipe dos pregadores. Além disso, fundou o Colégio de Pastores, que treinou cerca de 900 pregadores até o dia de sua morte. Morreu em 1892 e seu funeral foi assistido por cerca de 6.000 pessoas. Em seu caixão, a Bíblia encontrava-se aberta no texto em que o levou à conversão. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os termos da terra. É lógico que quando falamos sobre Finney, sobre Spurgeon, sobre Carey e os demais que nós mencionamos aqui, nós apenas estamos tendo um panorama. Nós não conseguimos nos aprofundar, até porque com 4 aulas, na verdade aqui estamos tendo 5, mas não conseguimos nos aprofundar em cada um deles. Quando nós estudarmos mais adiante, aí sim a gente começa a trabalhar esses ou outras pessoas de uma forma mais aprofundada, ok? Levantou aqui não? Dwight Lyman Moody, mais conhecido como Moody, 1837 a 1899. Foi evangelista por excelência. Convertido aos 17 anos, começou seu ministério como professor de escola dominical. Escola dominical! Muito bem. Chegando a reunir 1.500 crianças, que sempre foram uma grande preocupação em sua vida. Felizmente, muitos da nossa geração não têm mais essa preocupação. Muitas de nossas igrejas, hoje, elas não que não tenham condição ou condições, algumas sim, mas quase não investimos mais na base das crianças. Preferimos deixá-las em uma sala lá com alguns joguinhos, com uma pessoa ali com elas que não tem um conhecimento e uma estrutura para lidar com crianças, ou levamos o que nós temos de costume hoje, ou não temos uma salinha reservada, mas permitimos que no salão, no próprio templo, onde se faz o culto, as crianças levem um brinquedinho, um carrinho e brinquem ali, É uma falha nossa, Mas Moody, ele tinha essa preocupação. Dava bastante ênfase ao evangelismo pessoal, chegando a fazer em um só dia 200 visitas. Olha que coisa fantástica, 200 visitas. Tinha o propósito de não dormir antes de pregar o evangelho para alguém.
Imagine isso. Não dormia enquanto não pregava o evangelho para alguém. Deixou por fim seu trabalho secular para dedicar-se inteiramente à obra de Deus. Deixou o trabalho, se deixou inteiramente à obra de Deus. Em 1871, uma grande fome de salvação de almas se apossou dele. E em 1873, juntamente com Ira, Sankey começou uma missão intensa no norte da Inglaterra, seguindo depois para a Escócia, onde espalhou uma onda de avivamento. Percebam que estamos falando em avivamento, mas ainda não é, e nós vamos chegar lá, daqui a pouquinho, ainda não é o avivamento da Rua Azusa, ainda não é o avivamento pentecostal, ok? Esse avivamento aqui é um retorno às Escrituras, é uma busca intensa da oração e se voltar para Deus. Ainda não é esse o avivamento que nós estaremos abordando daqui a pouquinho. Muito bem, mas já é, poderíamos dizer, já seria um início, né? Uma fagulha. Além do seu trabalho evangelístico, fundou escolas e um instituto bíblico em Chicago, levantou grandes donativos para auxiliar a Associação Cristã de Moços, conduziu também inúmeras conferências para ministros, estudantes e obreiros cristãos, pregou seu último sermão no dia 22 de dezembro de 1899, 15.000 pessoas estavam presentes e na ocasião ganhou centenas de almas para Cristo. Então esses avivamentos que estamos aqui citando, é esse avivamento de, por exemplo, de implantar instituto bíblico, fazer com que tivessem escolas para profissionalizar, no sentido de dar conteúdo e conhecimento aos próximos obreiros, ok? Nesse sentido. E aí sim chegamos no capítulo 9. Chegamos, Cristiano. Chegamos. Capítulo 9. Aí sim a gente começa a ver e de fato vamos nos aprofundar, ou melhor, falar um pouco a respeito de um avivamento mais voltado para o pentecostal, ok? Mas vamos lá, devagar. Cristianismo contemporâneo. A igreja na América do Norte. O cristianismo na América procedeu do Velho Mundo. Então ele veio lá do Velho Mundo. Na América do Norte, cuja colonização dependeu da contribuição de vários povos, ok? De vários povos, um só tipo de cristianismo dominou no início colonial. No início. O resultado disso